né, pessoal? Silêncio. Olhar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre Aristóteles, filósofo grego que viveu na antiguidade de 384 a 322 a.C. E ele é um pensador aí que vai desenvolver a sua filosofia em praticamente todos os anos. Inclusive ele é considerado aí iniciador das ciências que depois, com a revolução científica moderna, vão se dividir em sete filosofia, como a zoologia, biologia. E ele vai pensar em desenvolver sua filosofia também no campo da política. Ele é o principal pensador aí da filosofia política antiga. E para ele o grande objetivo da política é produzir ou promover a vida digna, ou em grego, eudaimonia. Eudaimonia, uma das traduções é vida digna ou felicidade. Então a política existe para conduzir as pessoas a uma vida digna ou a felicidade. Eu em grego é bom, daimonia é um demônio, ou que nos traz a vida digna e a felicidade. E para ele, o melhor sistema político, diferentemente de Platão, o seu mestre e antecessor, não depende a política ou não deve ser levado em consideração de acordo com quem governa. Para Platão, o governante deve ser os filósofos, os reis filósofos, porque só o filósofo está preocupado com a verdade, com a justiça e com o bem. Os políticos geralmente estão preocupados somente com o seu próprio interesse. O filósofo não. O filósofo, segundo Platão, é uma pessoa abnegada que vai com certeza ajudar e conduzir a cidade e as pessoas que habitam nessa cidade a viver bem, a ter uma vida digna, a alcançar a felicidade. Porque o filósofo está preocupado em conhecer a verdade, a justiça e o bem. Já para Aristóteles, o que importa não é o governante, sim as leis, a Constituição que rege uma sociedade. Então pode ser qualquer tipo de governo, seja monarquia, seja aristocracia ou democracia, que eles chamam de politeia. O que importa aí não é a forma de governo para que as pessoas sejam conduzidas a uma vida digna e a felicidade. O que importa é as leis, é a Constituição. E por isso ele vai dizer, a lei é a ordem, é aquilo que dá ordem para uma sociedade. Uma sociedade sem lei é uma sociedade caótica, onde todo mundo pode fazer o que quiser e bem entender. Não dá para funcionar nada assim, né? Tanto na sociedade quanto, por exemplo, na própria escola. Se não tiver lei, se não tiver ordem, se não tiver regra, e regra até cumprida, não funciona. Então, para Aristóteles, uma sociedade funcionar, precisa primeiro ter lei, regras, normas, e segundo, que essas normas, essas leis, essas regras sejam cumpridas. Não adianta nada estar no papel lá, se não é colocado em prática. A mesma coisa acontece na própria escola. Se tiver lei, tiver regra, norma, mas essas normas não são cumpridas, mas de que vale? Não adianta nada. Então uma boa lei é uma boa ordem, e a lei só é boa se ela for cumprida. Não adianta nada estar no papel e não sair do papel. O Brasil tem uma Constituição que é um calhamaço, muitas leis. Inclusive leis que garantem, por exemplo, direitos sociais, direitos que todo brasileiro deve ter acesso. Por exemplo, está lá, todo brasileiro tem direito à moradia. Todo mundo tem casa no Brasil, tem onde morar. Todo brasileiro tem direito a emprego, ao trabalho. Tem? Todo mundo tem emprego? Ou tem uma galera desempregada? Tá lá, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem acesso à saúde do Brasil. Oi? Está na Constituição brasileira, todo mundo tem direito à moradia, educação, trabalho, emprego, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à alimentação, tem gente passando fome, tem gente sem casa. Então, o que adianta ter uma lei se a lei não é colocada em prática? Aí a população não tem uma vida digna, não alcança a felicidade. E para Aristóteles o que importa é a lei, e a lei ser colocada em prática. Não, mas até na escola também é assim. Não adianta nada ter as regras. Você lembra dessas regras?
E se eles descumprem as regras, eles não forem punidos. O Estado brasileiro tinha que ser punido por não cumprir aquilo que ele mesmo estipulou para si. Então, ele fala das espécies de governo, que a gente vai falar já já. Na Atenas Antiga, apesar de Aristóteles não ser ateniense, ele morou boa parte da sua vida em Atenas, quando ele foi discípulo de Platão. Depois ele foi ser professor preceptor de Alexandre o Grande, e aí ele deu uma andada pelo mundo, conheceu muitos estados, nações, e por isso ele vai pensar e catalogar as formas de governo. Ele era um espírito que gostava de catalogar, o espírito lógico e o espírito de taxonomista, né? Na Atenas Antiga, os cidadãos eles debatiam política numa plataforma de pedra chamada Pnix. Essa plataforma ficava na Ágora. A Ágora é a praça pública, onde eles reuniam para discutir política. Na praça pública, na Ágora grega, todos tinham o direito de ir até essa plataforma de pedra chamada Pnix. Isso é chamado de isegoria. Todo cidadão, ise em grego é igual. Goria é falar. Então todo cidadão grego tinha o direito igual de falar, de ir até essa plataforma e discursar, tentando convencer os outros das suas ideias. Para Aristóteles, aí, a participação dos cidadãos no governo é essencial para uma sociedade saudável. Então tem que ter participação da população, tem que ter leis justas e leis que sejam cumpridas. E não importa para ele se é monarquia, aristocracia ou politéia. O que importa é justamente a Constituição, é a participação do povo. Então a base de um Estado democrático é a liberdade. E os Estados devem, além da vida digna, da felicidade, também prezar pela liberdade dos seus cidadãos. Apesar de que esse discurso da liberdade foi cooptado e está completamente corrompido também. Em nome da liberdade, hoje estão defendendo a liberdade de falar mentiras, de propagar fake news. A liberdade é para você fazer coisas boas que vão levar a uma vida digna e a felicidade. Não propagar mentiras, por exemplo, como as que foram feitas durante a pandemia, e levaram pessoas a morrer, porque acharam que o vírus não existia, acharam que a vacina tinha um chip. A galera pregou aí que a vacina tinha um chip, e era o chip da besta, 666, do capeta, do demônio, do apocalipse da Bíblia. Será que as pessoas têm o direito de mentir, de levar outras a fazer merda? Tem que ter esse direito, a liberdade de expressão chega nesse ponto, ou deve chegar nesse ponto. Então, as 6 espécies de governo definidas por Aristóteles: tem um governo verdadeiro e bom, e tem um governo corrupto. O governo verdadeiro e bom, quando é governado por uma única pessoa, é a monarquia. Monarquia é o governo de um só. Monos em grego é um. Arquia, poder, a origem do poder, né? O poder está nas mãos de um só, e esse governante busca o bem do povo. Agora, na tirania, é governo de um só, mas esse governante pensa só no próprio interesse. É um governante egoísta. Ele não está nem aí para o povo, só preocupa consigo mesmo. Então, quando um só governo está pensando em si mesmo, não está nem para o povo, nós temos uma tirania. Aristocracia, aristos em grego é os melhores. Gracia, poder. Então, governo dos melhores. Quando esses melhores da sociedade pensam no bem da população, na vida digna, na felicidade, na liberdade do seu povo, nós temos um bom governo, um grupo, né? Os melhores da sociedade governando. Agora, quando alguns, quando um grupo, poucos, né? Oligos em grego significa alguns. Oligarquia é quando esses alguns não pensam no povo, mas pensam somente nos seus próprios interesses. É o que nós vivemos, na verdade, no nosso país, né? Nós temos representantes eleitos pelo povo, mas esses representantes eleitos é um grupo, é só alguns, não faz parte da massa da população ou da maioria. E essa galera que está lá só defende os próprios interesses. Também para a
gente, é uma oligarquia. O Brasil sempre foi governado ao longo da sua história, desde a sua independência e a proclamação da República, por oligarquias. Hoje são alguns políticos e alguns poderosos, ricos, que manipulam e fazem os políticos de fantoche. A Politeia, quando é governado por muitos, ou pela maioria, né? Porém, em grego é muitos, né? O poder é muito, mas que pensam no bem do povo. Na democracia vira demagogia e só pensa em manipular o povo.